Olá, bom dia! Domingo 26 de setembro de 2021 e começou a primavera, a estação mais florida do ano. Nós estamos chegando até sua casa com muita informação do agronegócio. Bom dia, professor Celso. Viu que eu estou toda florida? Opa, primavera, bom dia a todos. Seja bem-vindo à nossa programação. No programa de hoje você vai entender por que é tão importante melhorar as condições estruturais do solo para conseguir mais produtividade das culturas. Programa Água Limpa, como a recuperação de nascentes nas áreas rurais gera uma agricultura sustentável. Atenção, proprietário de imóvel rural. Termina no fim deste mês o prazo para declarar seu imóvel para a Receita Federal. Alta produtividade em sacas de trigo. Pesquisador da Embrapa encaminha vídeo mostrando a colheita da cultura de inverno que bateu recorde nesta safra em Cristalina, Goiás. E nossa equipe de reportagem vai mostrar como foi o trabalho incessante da colheita do trigo nos últimos dias aqui em Cascavel. Nosso entrevistado em estúdio é o engenheiro agrônomo e professor de agronomia, especialista na cultura de trigo, Eloir Asman. Na Fazenda Escola tem a Isa nas atividades práticas com os estagiários de agronomia. Prêmio Profissional Destaque 2021. O engenheiro agrônomo, professor do Centro FAG e chefe do núcleo regional da SEAB, Manuel Chaves, é um dos profissionais eleitos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. Fique com a gente, o Agrofag está no ar. Começamos o programa de hoje chamando a atenção para um assunto muito importante, a estrutura do solo. Você, agricultor, tem cuidado da terra antes de plantar? Pois saiba que sua produtividade depende disso. Uma metodologia desenvolvida pela Universidade Estadual de Londrina, em parceria com a Embrapa, conhecida pela sigla DRESS, Diagnóstico Rápido das Estruturas do Solo, auxilia o profissional a analisar o tipo de solo existente na propriedade rural. Nós vamos conferir agora a importância de um sistema produtivo com solo estruturado, fértil, gerando mais produtividade como resultado final. Como a gente identifica então o que é um solo fértil? Nós temos duas amostras aqui. Qual é a diferenciação principal aqui? Você pode ver que as duas amostras elas têm diferenças nítidas. Esse aqui é rico, na verdade esse é um pouco mais pobre. Pobre em quê? Em diversidade. Tá? A hora que a gente olha aqui em termos de estrutura de solo, que é como as partículas estão distribuídas no perfil, essa é uma coleta numa camada de 0 a 25 centímetros, então é a camada onde as raízes das culturas vão fazer toda a absorção de água e nutrientes, né? Então, pensando em termos de água e de nutrientes, qual que você acha que a raiz vai se desenvolver bem? Num solo solto ou num solo que eu tenho esses agregados, né? Isso aqui se chama agregado, então é a estrutura do solo. Porque forma esses blocos? Exatamente, esses são os agregados. E aí você observa as características desses agregados. Então são estruturas laminares. A hora que a raiz tentar desenvolver, você pode ver que a raiz ela é achatada. Então a estrutura é laminar. Observe nesses agregados as raízes tentando atravessar, mas não consegue. Não consegue. Então nós temos que pensar em fertilidade de solo de que forma? Pensar na química, na fertilidade química, física e biológica. Altas produtividades elas só são alcançadas em termos de solo quando eu consigo integrar isso. Então se eu fizer uma análise química aqui, quando eu coletar, pode ser que no interior desse agregado eu seja rico em nutrientes na parte química. Só que como é que a raiz da cultura de interesse vai acessar isso lá? Porque eu tenho um impedimento físico do desenvolvimento do sistema radicular. Por consequência, o que eu tenho? Menos água, menos nutrientes. Então eu vou comprometer. Ela não vai alcançar o seu potencial produtivo. Diferente, por exemplo, desse solo. E em termos de água, né, nós sabemos que hoje, né, as safras dos 3 últimos anos nós temos uma dificuldade muito grande pela distribuição hídrica. Então nós sabemos da dificuldade que o produtor tem para a questão de água. Então
para amenizar esses efeitos, eu preciso de um solo estruturado. Existe um solo rico em nutrientes sem água? A água para nós é o principal insumo, ou seja, água, o principal insumo da agricultura. O que eu preciso visualmente é ver essas raízes, esse emaranhado de raiz, esse solo solto, poroso. Essas raízes elas vão gerar bioporos, né, que a gente chama, até mesmo pela ação desses micro-organismos vão gerar galerias e que vai facilitar aquele armazenamento de água, né, aquela infiltração de água no meu solo e que vai ficar armazenado para planta de interesse, que é o caso das culturas anuais soja, milho e trigo. Tá, professor, então vamos fazer essa parte onde a gente percebe exatamente a água infiltrando no solo. Vamos fazer essa dinâmica agora? Isso, vamos lá. É esse aqui o nosso equipamento. Isso, esse na verdade é um simulador de chuva portátil. Então ele vai gerar uma chuva aí por volta de 300 milímetros, que eu preciso saturar esse solo e ter uma intensidade alta de chuva para que eu consiga fazer por diferença. Então eu vou simular uma chuva de 300 milímetros por hora e aí aqui a gente tem o canal de escoamento. Então se eu sei que está chovendo 300 milímetros por hora, aí eu vou medir quanto é que eu tenho de escoamento nesse equipamento, por diferença eu sei o quanto que infiltrou. Ele é um simulador, né? Como eu disse, então ele é um chuveiro. Se você observar ali, ó, ele vai estar pingando ali, né? E bastante. Isso, essa aqui é a intensidade alta, né? Uma intensidade de chuva alta. Exatamente para que a gente consiga saturar essa área e fazer a avaliação da taxa de infiltração estável, a gente chama de TI, né? Que é a taxa de infiltração estável. Depois de 45 minutos a 1 hora que ele saturou esse meu solo, aí é que eu vou medir essa taxa de infiltração estável. Eu vou fazendo medidas de 3 em 3 minutos. A infiltração nesse solo aqui, ela é por volta de 80 milímetros, esse nosso solo. E esse solo onde está instalado o equipamento, você viu que tem uma base ali, está instalado aqui. Então ele está medindo a infiltração desse solo. Como eu estou induzindo uma chuva de maior volume que esse, está acontecendo o escoamento. E aí por diferença... Que é o que se perde. Exatamente, é o que se perde, é por diferença. Agora, você imagina se eu tenho um solo com uma infiltração de 30 milímetros. Aí eu estou perdendo muito mais, né? E as intensidades das chuvas a gente vê que são bem altas, inclusive concentradas em um curto período de tempo. De agora em diante, a gente já começa a ter mais frequência de chuva, né? Solo saturado e qualquer chuva pode acontecer de ter o escoamento superficial e a erosão. Professor, como que a gente faz então para o produtor entender lá em casa? Em grandes culturas, como soja, milho, trigo, como que ele faz para entender que ele precisa diversificar essa cultura, plantar nessas janelas e cuidar do solo o ano inteiro, porque isso é importante para ele ter maior produtividade, mais produtividade, capitalizar mais? Como que funciona então isso? Eu preciso ter eficiência nas minhas fases dentro desse sistema produtivo, né? Ou seja, se eu quero produzir mais, eu tenho que pensar em melhorar esse meu solo, né? Nós mudamos um pouco de ambiente, agora nós estamos na parte da horta, aqui da Fazenda Escola do Centro FAG, para mostrar para vocês a diversidade, a diferença de um solo rico e o que acontece, inclusive aqui nós temos a alface, o que acontece no crescimento, no desenvolvimento das folhas dessa alface. O que nós tentamos simular aqui? Um ambiente aqui padrão, que é utilizado aqui na horta, e daqui para cá, como você consegue observar o desenvolvimento dessa cultura, no caso aqui da alface, mas isso é base conceitual para qualquer cultura. É a condição melhor daquela base que nós conversamos, que é a base química, física e biológica. Nesse caso aqui, nós adicionamos o composto produzido pelas minhocas, que a gente chama de o composto do final da vermicompostagem, né? Então nós colocamos daqui para cá. E aí você pode ver o quanto é que teve maior o desenvolvimento dessa alface. Aqui foi semeado no mesmo dia. A diferença é que aqui nós colocamos o humus da minhoca. Aqui ao meu lado está o Luiz, que é acadêmico do 9º período de agronomia, e vai explicar melhor aqui de uma maneira super prática,
que nós temos então aqui o humus e aqui o resultado dele aplicado ali no solo. Esse produto aqui nada mais é do que o resultado lá da vermicompostagem. Então a gente pegou aquele humus lá da vermicompostagem, retirou as minhocas primeiramente e fez a diluição dele em água. A diferença desses dois produtos é apenas que esse aqui de vermelho aqui, que a gente chamou de humato, é que a gente acrescentou aqui o hidróxido de potássio, né? Enriqueceu então com potássio. E esse aqui é simplesmente o humus diluído em água. E aí o resultado é isso, uma planta maior? Isso. Ali no campo a gente fez o experimento, né? Onde a gente trabalhou com a aplicação desses dois produtos e também com a adição do humus na forma sólida, né? Sem diluição, no solo, antes do plantio das mudas, né? E o resultado é visível. Tanto incremento de raiz, né? A gente aqui dobrou, quase triplicou aqui o tamanho de raiz, né? Aumentou a capacidade então, de absorção de água, a estruturação da planta no solo, a fixação dela no solo, como também a parte aérea, né? Que é a parte que é consumida da planta. Aqui também nós tivemos um incremento bem grande, praticamente triplicou, né? A gente já tem os resultados disso aí. Então essa planta que está com 26 dias, quase 30 dias de plantado, ela está pesando em torno de 15 gramas, retirando a raiz, só a parte foliar, enquanto essa está em torno de 50 gramas. E também aumentou o número de folhas por planta, né? Então, sem dúvida, aí um incremento, usando um produto fácil de mexer, um produto orgânico, causando impacto positivo, porque está sendo reaproveitado resíduos para gerar esse produto e tendo um benefício tão grande assim, né? Interessante e didática essa demonstração a respeito das estruturas do solo. Professor Celso, é importante repassar esse tipo de conhecimento tanto para os colegas profissionais quanto para os estudantes, os acadêmicos de agronomia, para os agricultores também? Importante, Mara. Veja que o professor Ismael, que é nosso colega lá de Londrina, da Embrapa, que vem dar aula aqui aos sábados, ele foi muito feliz na sua apresentação, né? Ele mostrou um solo estruturado e um solo que tem compactação. E veja bem, o que acontece naquele solo estruturado? O solo vai funcionar como uma caixa d'água. Então ele tem que reter a água e não deixar a água escorrer. E isso é muito importante, porque um solo que tem bastante matéria orgânica, que tem essa estrutura toda, essas raízes perfurando, fazendo aquele esporo, vai armazenar água suficiente para que quando a espécie que estiver plantada ali, a cultura que estiver sendo desenvolvida, vai captar essa água à medida da sua necessidade. Então não vai escorrer, não vai ter erosão. Importantíssimo. Isso é uma grande oportunidade que os acadêmicos tiveram, uma oportunidade que o pessoal de casa está vendo agora pelo nosso VT, esse solo bem exemplar, um poroso e um compactado. Muito importante isso. O programa Água Limpa do IDR Paraná, em parceria com a Prefeitura Municipal de Corbélia, está realizando um trabalho de recuperação de nascentes na área rural. Passamos por um momento delicado de crise hídrica e parte do projeto é trabalhar a proteção de fontes d'água. O objetivo é limpar as nascentes, recuperar e protegê-las. Em Corbélia, desde 2015, o projeto Água Limpa reúne agricultores voluntários para recuperar nascentes no município. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Itaipu Binacional, IDR Paraná e o governo municipal. Nessa união de forças, até mesmo as crianças não ficaram de fora e o momento foi transformado em uma aula prática sobre o meio ambiente. E essa oportunidade, né, que é gerada nessa ação de preservação do meio ambiente, nós aproveitamos isso para incrementar a educação ambiental no município. Então é feito um convite às escolas, as professoras organizam os alunos e trazem até os locais onde são feitos os serviços, né? Então a prefeitura disponibiliza o transporte e as crianças vêm aqui e participam do trabalho, né? E é explicado como é que funciona a tecnologia aí de preservação ambiental das nascentes e elas até acabam trabalhando junto com a equipe. Também é feito um serviço de plantio de mudas de essências nativas, né, que faz parte, é uma ação também complementar à proteção de nascentes. O Rafael é o técnico ambiental responsável por monitorar e orientar os trabalhos realizados pelo grupo. Ele explica todos os passos necessários para a revitalização de uma nascente. Essa nascente ela estava totalmente assoreada, né, que ela estava soterrada.
Após o término da limpeza que nós fizemos nela, tirando toda aquela terra que estava estragada lá dentro, suja, daí é feita a barragem, colocado os canos, né, para onde essa água vai sair, colocado os canos já na medida onde o agricultor vai levar para a caixa d'água dele, né? E após isso daí, fecha a barragem e deixa ela fechadinha para não entrar mais animais, vir beber água, as próprias raízes não crescer dentro da nascente, né? E para manter ela com a aguinha limpinha. Mesmo com a finalização do trabalho, ainda será preciso realizar manutenções periódicas para manter a área preservada sempre limpa. O Renan está no 4º período do curso de agronomia da FAG. Ele reconhece a importância de iniciativas como essa para contornar a crise hídrica no estado. A agronomia, além da produção, ela é preservação também. Nós, como a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo essa preservação de nascente, com essa falta de água que está tendo, isso ajuda muito o produtor, questão de falta de água na propriedade. Esse projeto ele vem de encontro principalmente com o momento de crise hídrica que nós estamos vivendo. Nesse momento que muitas pessoas no campo, na área rural do município, estão com uma dificuldade muito grande de água. Logicamente que esse projeto ele tem vários anos já de sua formação, né? E cada vez a gente vai aprimorando mais, como vocês puderam ver a participação dos alunos, né? Do ensino municipal do município aqui, para estar mostrando a importância da preservação desses lençóis freáticos, das águas superficiais que estão cada vez mais escassas, como eu disse, né? Vivendo um momento de crise hídrica, a gente vê a importância. Nós temos aí, em média, a revitalização de 30 a 40 nascentes por ano, e mesmo assim aí não paramos de receber pedidos, chamados do pessoal da área rural. Desde que o projeto entrou em operação, 82 nascentes foram recuperadas em todo o município. O grupo, formado atualmente por 30 agricultores, é um belo exemplo de união. O Ademir é um dos pioneiros como voluntário e conta que o empenho é resultado de um trabalho movido pela amizade e preservação da natureza. Uma família esse nosso grupo, né? Quando falta alguém, todo mundo fica preocupado, o que aconteceu, até muitos que estão trabalhando hoje não podem vir, nós temos um grupo no WhatsApp, marca a nascente, vê quem está disponível para vir uma equipe. Hoje o grupo está controlado, porque estão aí, porque senão você já estava até com vocês, com baro aí, de vez em quando sai umas guerras de baro e coisa, mas está controlado, mas é amizade, né? Que é o espírito de alegria, né? Você tem que estar, né? Que você está fazendo uma coisa voluntária pelo meio ambiente, né? O Elton ainda não conhecia o grupo, mas se interessou pelo projeto depois que teve a nascente em sua propriedade revitalizada pelos agricultores. Quanto mais nascentes a gente conseguir fazer e melhorar, para melhorar a qualidade da água e qualidade de vida também das pessoas, né? É muito interessante. Eu me proponho a participar do grupo com eles aí e estar ajudando esse pessoal. Professor, um trabalho que eu diria até necessário, não só em anos como este de tanta escassez, mas todo ano é ano de recuperar uma nascente, não é mesmo? Correto, Mara. A água é uma propriedade da humanidade. Protegê-la é uma ordem, é a nossa necessidade. Portanto, esse trabalho do IDR de Corbélia, junto com os agricultores, é sensacional. Conscientizar e preservar, essa é a ordem do dia. O prazo para entregar a declaração do Imposto Territorial Rural está terminando no fim deste mês. Quem traz todas as informações é o repórter Matheus Rotava. Toda pessoa, física ou jurídica, que possui uma propriedade rural precisa fazer a declaração do ITR. O prazo vai até dia 30 de setembro. Quem explica mais sobre esse assunto é a engenheira agrônoma e coordenadora do curso de agronomia, a professora Ana Paula Mourão. Ana Paula, vamos explicar para o pessoal de casa o que é o ITR? O ITR é o Imposto Territorial sobre a Propriedade Rural. E como todo imposto, ele tem que ter um fato gerador. Qual é esse fato? É eu ser proprietário ou possuidor de um imóvel na zona rural. E como que o produtor faz esse imposto? Esse imposto atualmente é declarado de maneira online, através do site da Receita Federal do Brasil. Tem consequência se o produtor não fizer esse imposto? Sim, tem consequências. Uma primeira delas é não conseguir fazer a transferência do imóvel. Se você deseja vender seu imóvel rural, você não vai conseguir. Outra é você ter dificuldade em financiamentos bancários, além também de não ter uma certidão negativa de débitos.
Quem está com dúvida para fazer esse imposto, que órgão procura? Quem auxilia o produtor nesse momento são os sindicatos rurais das cidades. Então, tendo dúvida, produtor rural, vá até o sindicato rural, com certeza eles auxiliarão vocês nesse processo. Prof, muito obrigado pela sua participação. Celso, Mara, é com vocês. Momento Agromercado. Vamos ver a cotação de grãos desta semana. Em Cascavel, a soja fechou a saca em R$ 159. A saca do milho em R$ 87. Já o trigo em Cascavel fechou a semana em R$ 91 a saca. Nós vamos para um rápido intervalo, é aquele momento de pausa para uma aguinha ou um café, não é, professor? Correto, vamos lá. E no próximo bloco, vamos acompanhar a colheita de trigo na região oeste com maquinários funcionando dia e noite. E nós vamos receber aqui no estúdio o engenheiro agrônomo e professor doutor Eloir Asman. É rapidinho, não saia daí. Dias melhores pra sempre. Juntos seremos sempre melhores. Vestibular Centro Universitário FAG, agora com novas graduações. São 69 opções de cursos. Acredite em você e no seu futuro. Passaporte 40+, exclusivo para ingressantes com mais de 40 anos. Sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Inscreva-se pelo site fag.edu.br/vestibular. Centro Universitário FAG, melhores em tudo. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Recorde de produtividade de trigo em Cristalina, Goiás. O pesquisador da Embrapa, Giovanni Brito, nos enviou um vídeo feito por ele durante a colheita em uma propriedade rural que mostra o alto rendimento da cultivar BRS 264. Vamos acompanhar? Olá pessoal, estou em Cristalina, Goiás, na fazenda do seu Paulo Bonato, uma lavoura de semente BRS 264 com o time da Copadef, da Embrapa, colhendo com 3 colhedoras aqui, uma lavoura de semente da cultivar 264, onde a gente está com uma expectativa muito grande de produtividade, possivelmente mais um recorde aí. O Paulo no passado colheu com ela 142 sacos de trigo por hectare. Esse ano, com aproximadamente 110 dias, a gente vê um potencial até superior. Paulo, eu queria que tu contasse para nós qual é o segredo rapidamente e também qual é a expectativa para a genética, qual que seria o potencial hoje que a gente poderia, na tua visão, alcançar. Para nós, nada mais sustentável que produzir mais alimento por área por ano, como o senhor tem mostrado muito bem aqui. Já te adianto os parabéns, é muito motivante andar numa lavoura como essa. Eu agradeço, muito obrigado pela... Mas a cultura, primeiramente, ela é desafiadora, é uma cultura que eu acho que enriquece o produtor rural, enriquece o país, é uma fonte de alimento assim, indispensável para o cidadão brasileiro, para o mundo inteiro. E assim, conseguir essas produtividades, eu acho que é devido a muito trabalho, muita dedicação. Eu estou muito feliz e eu sempre enalteço a tecnologia, a Embrapa, a dedicação que elas tiveram em lançar essas variedades que demonstram como é que o solo daqui da região, o Planalto Central, consegue produzir trigo dessa qualidade e dessa quantidade, um volume de produção. É isso aí, pessoal. E nós estamos numa área que possivelmente possa estar indicando 10 mil quilos de grão de trigo por hectare, um trigo de qualidade internacional, né? Uma região que, com certeza, o maior potencial entre todos os países que nós temos para alimentar o mundo. A colheita de trigo no Paraná ocorreu durante toda a semana e o trabalho dos agricultores foi diuturno. Apesar das condições climáticas dos últimos meses, a safra 2021 de trigo no estado deve registrar uma produção
22% acima das toneladas colhidas na temporada 2020. Na região oeste, não foi diferente e o trabalho foi incessante. Confiram agora na reportagem de Tiago William, Luiz Marcondes e Jonatas Danley. A lua anuncia a chegada da noite e, com ela, o início de um espetáculo de luzes. Um verdadeiro show noturno que combina a iluminação da cidade e dos maquinários no campo. Foi assim, durante toda a semana, o período de colheita da safra de trigo 2020-21 nas áreas da Fazenda Escola do Centro FAG. Foi preciso trabalhar noite e dia para não perder o prazo. Em Cascavel, as condições climáticas dos últimos dias foram favoráveis tanto para colher o que já estava no solo, quanto para o plantio da próxima cultura. O tempo agora está favorecendo a colheita, está um clima bom para a colheita e ao mesmo tempo também está favorecendo o plantio, né? A região ainda está plantando soja, né? Ainda tem umidade no solo para o plantio de soja. E a semana que vem a gente espera uma boa chuva, né? A partir da próxima semana. E até lá a gente segue o trabalho de colheita e ao mesmo tempo plantando essas áreas que a gente termina de colher, né? A colheita da safra de trigo avança em todo o Paraná. A área de plantio estimada no estado é de 1.200.000 hectares. Desse total, pouco mais de 2% já foi colhido. Aos poucos será possível calcular os efeitos das geadas nas plantações. Nas lavouras da Fazenda Escola da FAG, a produtividade foi afetada, porém a qualidade continua em boas condições. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná, a produção de trigo desta safra deve ser impactada pelo aumento do diesel, gerando um custo maior na operação de máquinas e de transportes externos, algo que deve influenciar com uma valorização de quase R$ 2,00 no gasto para se produzir uma saca de trigo. Esse trigo é um BRS Atobá, é um trigo melhorador, é um trigo de qualidade muito boa. Todo esse talhão que foi colhido agora foi com pH acima de 80, chegou a pH até 83. Então, apesar da geada ter prejudicado a produtividade, a qualidade do grão mantém elevada, porque a geada ocorreu no momento que o grão não estava se formando ainda. Então, nós tivemos perda de produtividade por abortamento de flores, né, no momento do frio. Mas dali para frente não ocorreram mais geadas significativas e a planta se desenvolveu normalmente, apesar de ter algumas falhas na espiga pela geada, mas os grãos que ficaram estão com qualidade excelente. A produtividade média estimada pelo DERAL é de 3.100 quilos por hectare. Ainda segundo o relatório, a safra 2021 de trigo no Paraná deve registrar uma produção de mais de 3,5 milhões de toneladas, 17% acima do que foi colhido na temporada anterior. Para falar mais sobre a produção de trigo, nós recebemos aqui no estúdio o engenheiro agrônomo, professor, doutor do curso de agronomia, Eloir Asman. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui, estar disponível para essa nossa entrevista, nosso bate-papo. E eu já começo perguntando. Nós vimos ali no vídeo de Goiás, encaminhado pelo pesquisador da Embrapa, que lá, pelo menos no estado de Goiás, naquela localidade, eles estão batendo recorde de produção de trigo nesta safra 2020-2021. Isso acontece somente lá ou nós também bateremos esse recorde ou lá teremos mais produtividade e qualidade de trigo? Sem dúvida, né? Bom dia Mara, bom dia professor Celso, bom dia telespectadores. Com relação às condições de solo, com o manejo da cultura e associado especialmente, sem dúvida, com relação às condições ambientais, onde no meu entender os grandes limitantes, isto nos deixa aqui o sul distante da região centro-oeste, são as condições limitantes ligados especialmente às geadas e a distribuição de chuvas que pode ser imprópria em determinados momentos, aí, especialmente ou a falta no ciclo da cultura ou pós-maturidade fisiológica até o momento da colheita.
eles têm essa possibilidade, como o trigo é irrigado, eles tiram água a hora que querem. Quer dizer, esse problema que nós temos no sul, que pode acontecer, e as geadas que eles não têm, quer dizer, justifica aí, associado com o manejo de com adesão de alta tecnologia e as produtividades que eles têm. Mas nós não podemos afirmar que lá terá uma maior produtividade do que aqui no quesito, porque a cultivar é diferente, né? Em cada região. As cultivares são naturalmente muito específicas. Para cada região. Exato. E aí existe um zoneamento todo, né? A cultivar própria para um determinado local. As cultivares são diferentes. Não quer dizer que a nossa safra de trigo não tenha qualidade, né? Primeiro, o limitante, a geada, né? É o risco. O grande produtor, eu acho que o produtor de trigo ele precisa acreditar na cultura, e o grande produtor, o bom produtor, ele investe. Não justifica você ter uma lavoura de trigo onde você não investe. E aí, muitas vezes, o produtor fica em dúvida em função desses riscos aí. Mesmo que você tenha um seguro que vá te garantir, eventualmente, algum problema aí, né, nessa fase crítica do armazenamento no campo, aí, derrubando todo o potencial de qualidade industrial e até, eventualmente, se ela perdurar ali, indisponibilizar toda a produção. Professor, e qual é a diferença entre volume e qualidade? Naturalmente as duas coisas estão certamente ligadas. Para eu ter qualidade, eu preciso ter um manejo. E esse manejo de acordo é que vai me levar a esse potencial de produtividade. Então, estão ligados. Agora, a qualidade, aí existem testes aí, reológicos aí, de qualidade para definir o uso do trigo, aí, para que vai para biscoito, para pão, enfim, a farinha, a qualidade. Existem testes aí e isto vai definir em função das condições finais pós-maturidade fisiológica. Então eu posso ter uma boa produtividade, uma excelente produtividade, mas se chega no momento ali eu posso ter comprometer toda essa produtividade aí. Nós vimos ali no vídeo encaminhado lá de Goiás que é uma cultivar específica, BRS 264 da Embrapa. Muito bem. Né? Vamos supor que o agricultor opte por essa aqui na região, estaria equivocado. Completamente equivocado. Ele teria que, o processo todo para a recomendação de uma cultivar, por exemplo, para a nossa grande região aqui, vamos dizer Cascavel, esse material precisa ser testado, passado por um sistema aí de estudos juntamente com a Embrapa e definir aí se realmente, VCUs aí, né, se realmente ele pode ser recomendado. Essa cultivar específica, então, ela é ótima, deu resultados positivos na região do Cerrado, então, e ponto. Exatamente. Pode até eventualmente dar aqui, mas precisa, né, professor Celso, passar por um sistema todo de estudo e avaliação aí. Estudo e também experimentação agrícola, né, para poder validar o produto, né? Isso, para validar essa cultivar. Mas como a genética é uma genética diferente, provavelmente pode ser que dê certo aqui, pode ser que não dê certo. Por isso que tem a experimentação para você validar o processo. Então, né? Eu não posso dizer isso, que aquela cultivar específica vá se dar bem aqui. Eu teria que testar. E não só falando da semente, estou falando com colegas agrônomos aqui, especialistas, não só falando da semente, mas a preocupação é a diferença desse solo, né, do Cerrado para a nossa região sul do país. Sem dúvida. Houve uma construção toda lá, né? Como o professor Ismael, a gente viu aí, né? Cara, a aposta toda está nisso no aí, manejo né? do Nesta solo. Estruturação do solo, que vai configurar naturalmente esses níveis de produtividade aí. Essa genética própria para o Cerrado, dessa cultivar, né? Você falou um ponto aqui importante, né? As condições ambientais para dar qualidade. Como ele está no Cerrado, você vai cortar a água no momento certo,
você não tem aquelas intempéries, aqueles problemas da chuva que tem aqui, as doenças de Gibberella e Brusone. Então você chega no final com uma qualidade. Talvez esse seja o grande salto, o grande pulo, né? Além da produtividade, né? Por exemplo, na nossa região, o inóculo está presente, ou está no solo, ou nos restos culturais, ou hospedado em plantas daninhas. Então, dependendo do inóculo e das condições favoráveis, o que favorece ele com umidades relativas mais baixas, que é uma condição sine qua non para o desenvolvimento, não para a instalação da doença, mas para o desenvolvimento dela, reduzindo a atividade foliar e isso comprometer a produtividade, eles têm essa grande vantagem. Né? Algumas doenças, inclusive a ferrugem amarela, nós vimos em algumas parcelas, programas anteriores, nós citamos no quadro da Isa, da Fazenda Escola, muito bem, a ferrugem amarela que reapareceu depois de cerca de 20 anos que não aparecia, por conta dessas intempéries também climáticas, das geadas fortes que tivemos este ano, de repente aí ou é muita chuva ou é pouca chuva, tudo isso interfere. Mas vamos falar um pouquinho mais ali para o produtor, para o agricultor, o que produz o trigo mesmo. Vamos comentar um pouco sobre essas o cuidado contra essas doenças que atingem a cultura do trigo. As doenças podem ser o grande problema, sem dúvida. Mas eu ali, exercendo o controle, estando ali monitorando e com o timing correto, eu entrar aí não só com preventivos, eventualmente, dependendo da doença, mas com curativos aí e realmente resolver o problema, eu consigo contornar essa situação. É evidente que o inóculo sair, e se as condições forem favoráveis, e algumas com maior agressividade, eu citaria a Drechslera triticale repentes aí, um problema que desde a fase inicial, não tirando o ídia, que pode comprometer esse desenvolvimento muito inicial, se apresentando também depois na espiga, mais no final aí, mas não com tanto problema, ela não é exigente em água, como por exemplo uma periculária, uma Gibberella, a periculária, uma Brusone aí, que são os grandes problemas além da ferrugem. Né? A ferrugem ela é uma doença que precisa do ser vivo, ela é biotrófica, então ela pode vir disseminada de outras áreas e infectar a nossa lavoura. E aí sim, dependendo das condições ambientais, ela pode tomar perdas gigantes, comprometendo violentamente. Então o timing é outro momento correto. Conhecer a doença, conhecer as doenças, o momento que elas realmente causam o maior problema, por exemplo, Gibberella e Brusone são doenças florais. Isso não quer dizer que elas só vão estar naquele momento no desenvolvimento, mas também podem estar já desde a fase do emborrachamento ou antes aí na área foliar. Sim, mas com essa condição do cerrado, algumas doenças talvez que é do sul aqui, que é importante, talvez lá no cerrado não seja tão importante. Então, por quê? Porque se planta o trigo irrigado. Então você vai controlar a água, vai controlar efeitos aí, né? Então, quer dizer, um comparativo de doenças cerrado e sul tem que se tomar muito cuidado, né, Luir? Por exemplo, o agricultor acreditar que vai para o cerrado e vai ter os mesmos problemas daqui, não vai ocorrer. Serão outros problemas. Né? Então, alertar o agricultor para isso, né? Porque a gente vê o VT e vê essa produção fantástica, né? Dá vontade de trazer essas cultivares para o sul aqui e mandar ver, né? Só de você ver aquela plataforma com aquela quantidade gigante de espigas, e na coloração que ela se apresenta com a sanidade, coisa mais linda. A cultura do trigo é bonita desde o início. É lindo. Até o momento. Então, cuidado que as doenças daqui não serão necessariamente as doenças que vão atacar. Não, elas estão presentes, mas o desenvolvimento... Né, depende do ambiente. Lá não são favoráveis para a infecção e o desenvolvimento dela. Muito bem explicadinho para quem está em casa, eu acho que deu para dar uma pincelada aí, foi muito informativo, né? Mas eu acho assim, para infelizmente encerrar a nossa entrevista, que pena, né? Nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouco então, professores, sobre essa... Dá pra, até didaticamente, de repente, vamos dar uma aulinha aqui entre pH versus germinação da espiga. O que nós podemos colocar aí, alguns tópicos né, importantes? Os dois estão ligados aí à fase pós-maturidade fisiológica. Né? O que acontece? A presença da água ela ativa determinadas enzimas que a semente ela percebe que ela está, após maturidade fisiológica ali, pronta para germinar. Se ela tiver a presença da água,
ela vai estar ali, e isso, se for contínuo, né, a presença da água, eu vou ter germinação na espiga. pH seria uma situação também que te leva, eu tenho a germinação da espiga com pH baixíssimo, que não presta para nada? Para nada, absolutamente. Nem para animais? Nem para animais, ela fermenta e acabou, não tem utilidade, perda total. Agora, só para terminar, o pH seria uma situação, eu tenho sol, eu tenho chuva, quer dizer, a hora que ela tem a presença da água, ela ativa as enzimas e vai, de certa forma, fazer digestão parcial dos nutrientes. Aí vem o sol, ela perde, desativa a enzima, ou ela fica, de certa forma, com baixíssima atividade, chove de novo, ativa, e vai o que? Em cada ciclo dessa, ela reduz o pH, o peso hectolitro, o peso de 100 litros. E isto vai o que? Estar ligado à qualidade de farinha. E professor Eluir, agradecemos, tanto eu quanto o professor Celso, a sua disponibilidade, a sua vinda até aqui para nos atender e explicar tão bem para nós, que foi uma aula, e ao telespectador que está em casa nos assistindo neste domingo de primavera, tão gostoso. Viva. Muito obrigada, professor. Eu sempre estou aí. Né? O professor Celso sabe, e tu também, Mara, eu sempre sou aqui na FAG. Nos encontramos na área da Fazenda Escola. FAG mora no meu coração. De todos nós. Viva, parabéns então também aí. Obrigado. Viu? E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para os próximos dias aqui em Cascavel e toda a região oeste. A característica da primavera é de chuvas com mais frequência e até mesmo ocorrência de temporais que se formam no Paraguai e se deslocam rapidamente para o Paraná, mudando as condições do tempo em menos de 24 horas. A amplitude térmica durante o dia também se destaca nesta estação, com temperaturas amenas no amanhecer e muito calor à tarde. Em Cascavel, os próximos dias serão ensolarados e quentes, sem previsão de chuva até quarta-feira. Amanhã, a mínima deve ficar na casa dos 20 graus e a máxima alcançará os 35. Sol e calor também em Ibema nos próximos dias. Na quarta-feira, a mínima será de 20 e a máxima chegará aos 36 graus. Tempo estável em Quatro Pontes no decorrer desta semana. Podem acontecer pancadas de chuva a partir de sexta-feira. Os termômetros vão variar entre 24 e 36 graus nesta quarta-feira. Nossa região é destaque também na excelência de profissionais de agronomia. Manuel Márcio Chaves foi eleito pelo CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, como carreira destaque. Confiram. Prêmio Profissional Destaque CREA Paraná 2021. Está aqui ao meu lado um dos profissionais destaque deste ano, que é o engenheiro agrônomo Manuel Chaves. Que premiação importante, meus parabéns, e me explica um pouco como é essa premiação, como é essa indicação, Chaves. É uma indicação, sim, para mim foi uma grande surpresa, né? Quando a gente é homenageado, a gente não espera, né? E eu acredito que tem bastante profissionais aí que têm esse nível até menor que eu para receber esse prêmio, mas fui escolhido, estou muito honrado com isso, né? Uma estrada bastante longa na minha vida, né? Com mais de 40 anos aí de atividade, atuei em vários segmentos do agro, né? Desde grandes empresas multinacionais, como trabalhando como consultor fora do estado do Paraná, Mato Grosso, estado de Roraima, né? Como professor, né? Que eu tive a felicidade de ser professor na FAG. Hoje sou um professor na área de pós-graduação em várias faculdades aqui da região oeste. Eu acredito que isso aí que pesou um pouco nessa análise desse prêmio. Além da atuação, já há alguns anos como chefe do núcleo regional aqui da SEAB, não é mesmo? Ah, sim, com bastante honra, esse importante cargo que nós atendemos aqui, que estamos neste momento. Representamos aqui o nosso secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, respondemos aí todas as atividades da Secretaria do Sistema SEAGRE no Oeste, atendendo todas as demandas aqui que aparecem. Estamos ansiosos. Quando será a solenidade? Teremos aí a entrega dessa premiação
Em que data, Chaves? É agora em novembro, né, segundo fui informado, na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, promovida pelo CONFEA em Foz do Iguaçu. Está ansioso? Como está o coração? O coração está aqui tomando remédio, né, para ele bater mais calmo, né. Com certeza, a gente fica bastante emocionado, bastante feliz, né, com bastante orgulho nessa trajetória e ganhar um prêmio desse nessa hora, né. É o reconhecimento de uma vida de trabalho, né? Com certeza, né, com certeza essas premiações que vêm, né, elas não vêm assim, elas não vêm gratuitamente, né, elas são conquistadas e plantadas ao longo do tempo, né. E o pessoal, entidades como CONFEA, CREA, que vêm dar esse reconhecimento aos profissionais, né, que se destacam nesta Semana Oficial de Engenharia. Muito obrigada, Chaves, pelas informações. Nós aguardamos ansiosos por essa premiação que acontecerá então em novembro em Foz do Iguaçu. Professor, uma conquista e uma honra para todos nós termos profissionais tão gabaritados na nossa região, né? Certo, Mara. O professor Chaves é uma pessoa muito interessante, conhecidíssimo da região, pioneiro, profundo conhecedor dos nossos solos, profundo conhecedor de fertilidade, uma homenagem merecida. Parabéns, professor, que seja exemplo para todos os acadêmicos e outros profissionais que estão na área. Hora de conferir os preços no agromercado. Em Cascavel, a arroba do boi gordo não teve oscilação na última semana e fechou entre R$ 300 e R$ 305. O quilo do suíno vivo ficou em R$ 6,80 do tipo integrado. E o frango fechou em R$ 5,17 o quilo em Cascavel. Vamos a mais um rápido intervalo. Aquele momento, professor? Delicioso. Delicioso? Toma sua aguinha na sua canequinha do Agrofag, maravilhosa. É isso daí. E no próximo bloco tem a Isa na Fazenda Escola com a prática dos estagiários. E a colação de grau festiva dos engenheiros agrônomos do Centro FAG. E ainda, como foi a comemoração do Dia da Árvore com a entrega de mudas no Lago Municipal de Cascavel. É logo depois do intervalo, voltamos já. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Melhores pra sempre. Juntos seremos sempre melhores. Vestibular Centro Universitário FAG, agora com novas graduações. São 69 opções de cursos. Acredite em você e no seu futuro. Passaporte 40+, exclusivo para ingressantes com mais de 40 anos. Sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Inscreva-se pelo site fag.edu.br/vestibular. Centro Universitário FAG, melhores em tudo. Vamos acompanhar como foi o plantio de mudas de abacaxi esta semana, realizada pelos estagiários de agronomia na Fazenda Escola. Bom dia, Isa! Bom dia, Celso. Bom dia, Mara. Essa semana os estagiários iniciaram o transplante dos abacaxis. E as mudas foram retiradas dos antigos abacaxizeiros aqui da Fazenda Escola, que foram transplantados em 2019. Inclusive, eu era estagiária nesse período e participei do transplante, como vocês podem ver nessa foto.
Agora, o transplante está sendo realizado em uma nova área, onde tínhamos a cultura da mandioca, realizando aí uma sucessão de culturas. E o mecanismo de transplante é muito simples. Vejam só. A cultivar instalada é a famosa Smart Cayenne, e a Embrapa estima que 70% da produção mundial de abacaxi é feita com esta cultivar. Ela apresenta uma excelente produção em alta densidade e o peso médio do seu fruto é acima de 1 kg, mesmo em regiões sequeiras. E se você aí de casa quer produzir abacaxi, ainda dá tempo, já que a indicação do transplante é de agosto a dezembro. E para acompanhar o desenvolvimento dessa cultivar aqui na Fazenda Escola, nos sigam no @agrofag. Até domingo que vem. Obrigada, Isa. Todas as unidades locais da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, da região oeste do estado, receberam orientações para reativar e fortalecer os conselhos municipais em sanidade agropecuária. O repórter Tiago William nos traz as informações sobre este assunto. Esta semana foi realizada uma reunião de forma virtual sobre estratégias para a integração e fortalecimento dos conselhos municipais sobre sanidade agropecuária do oeste do Paraná. Por isso, eu vou conversar com Odete Medeiros, que é supervisora regional da ADAPAR aqui em Cascavel. Odete, o que foi definido nessas reuniões? Então, nessa reunião de hoje foi para entrar em contato com as unidades locais da ADAPAR, passar orientações para as unidades, para os fiscais, para os servidores do IDR também, de toda a região oeste do Paraná. Essa reunião teve como enfoque o repasse dessas informações, de reativação desses conselhos, Então nós, na nossa região, traçamos um plano de ação, uma estratégia que visa então essa reestruturação, Hoje, nos conselhos que estão em funcionamento, eles permanecem como estão, só vamos dar um reforço, Naqueles conselhos que foram desativados com o tempo, que hoje não estão em funcionamento, nós pretendemos, então, a reorganização. Os interessados que participam dos conselhos são os mesmos, que são da iniciativa privada, como cooperativas, indústrias, produtores, que têm interesse na sanidade agropecuária. Nós visamos, então, a otimização dessas reuniões para justamente nós termos essa ação nos municípios, que é tão importante para a nossa região, sanitariamente, na sanidade agropecuária da nossa região. E Odete, qual que é a função desses conselhos, então? A função desses conselhos é justamente repassar informações e mobilizar a iniciativa privada para situações sanitárias de interesse, na agropecuária do nosso estado, que são ações contra doenças, contra problemas sanitários que são evidenciados e problemas de interesse, então, da agropecuária, Muito obrigado por sua participação. Celso, Mara, é com vocês no estúdio. Obrigada, Tiago. Na última terça-feira à noite foi realizada a colação de grau festiva dos profissionais de agronomia, no auditório da reitoria do Centro FAG. Nesta solenidade participaram cerca de 20 agrônomos. No começo do ano, os 80 acadêmicos do curso colaram grau, mas por conta da pandemia do coronavírus, não tiveram, na época, a festividade solene. Compuseram a mesa os professores homenageados, a coordenadora do curso, Ana Paula Mourão, o professor Eloir Asman, o professor Clay Dariva e o professor Celso Aguiar. O funcionário homenageado pelos profissionais foi o Paulo Cordeiro. Parabéns pelo título e pela linda comemoração. Um abraço a todos vocês e sucesso na profissão. Professor Celso, feliz com a colação de grau festiva dos seus pupilos? Opa, muito feliz, fiquei muito contente. Momento de conquista, Mara? Momento de felicidade, momento único deles, Eu desejo a todos um sucesso e que sejam muito felizes na profissão.
Todos nós aqui da equipe Agrofag damos os parabéns e desejamos muito sucesso a todos. E na última terça-feira comemoramos o Dia da Árvore. Em Cascavel, a data foi lembrada com a entrega de mudas de árvores nativas no Lago Municipal. Autoridades municipais da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto Água e Terra participaram do ato. O Dia da Árvore é comemorado no Brasil no dia 21 de setembro e tem como objetivo a conscientização deste bem tão valioso. Este ano foi realizado um ato simbólico com um plantio de mudas de ipê no Lago Municipal de Cascavel. O Dia da Árvore, ele é uma das datas mais importantes para nós, que somos ambientalistas em construção. Essa data ela é utilizada como uma ferramenta de educação ambiental. Nós aproveitamos não só a importância que esse ser vivo tem para nós enquanto fauna, enquanto flora, mas principalmente o que representa para nós seres humanos no processo de vida. E é por esta razão que a gente aproveita todo o processo todo o sentimento que o Dia da Árvore traz para utilizar como conscientização da nossa comunidade. Alunos e professores do curso de Ciências Biológicas do Centro FAG sempre estão engajados com a causa ambiental e participaram da comemoração distribuindo mudas de árvores nativas para a população cascavelense. A gente quer estimular a população a manter a nossa cidade mais arborizada. A gente sabe que agora nas estações quentes a gente sempre procura uma sombra, é muito bom locais arborizados. Então é um incentivo para a população aí entender que é importante preservar as árvores, é importante preservar o ambiente natural, porque isso traz mais conforto para a população também aqui da cidade. A gente estuda todas as formas de vida e as plantas também são uma dessa. E eu acho que é a função do biólogo, a gente ajudar a incentivar a preservação da natureza, porque a cada dia ela tá se perdendo um pouco, então a gente tem que incentivar para voltar a ser como era antes. A preservação das árvores é importante para toda a sociedade. E quem passou pelo evento garantiu algumas mudinhas para plantar em casa. É muito importante, além das frutas, ter a sombra. É muito importante, nossa. Fica para as próximas gerações. E nós chegamos ao momento especial de vermos o que foi destaque nas redes sociais. Já peguei meu celular aqui, vamos entrar no Instagram do @agrofag. Temos aí a primeira foto, nosso entrevistado do último programa, o seu Adalberto Telesca Barbosa, engenheiro agrônomo de Toledo. Um abraço para o senhor, muito obrigada, que nos trouxe informações importantes sobre agricultura de baixo carbono e sustentabilidade. Um abraço para o senhor. Na próxima foto, nós temos aí essa pessoa que vos fala, bendito é o fruto, ali com os profissionais, com os acadêmicos do 9º período de agronomia e o professor Ismael Lopes, que vem de Londrina a cada 15 dias, professor Celso, é isso? É isso, vem das suas aulas que é muito bonita, muito boas. E aí nós fomos almoçar depois de um sábado produtivo, de um sábado de trabalho e aulas, acompanhadas por mim e pela equipe do Agrofag. Um abraço para todos, não vou nominá-los porque são tantos e eu não quero esquecer de nenhum, tá? Um abraço especial para vocês e muito obrigada pela companhia. Na próxima foto, então, nós temos o registro da professora Ellen, que fez aí na estufa. Nós temos a produção na Fazenda Escola, professor já viu? É o pepino para conserva. Sim. Olha que lindo, com essa flor amarela, muito bonita. Muito obrigada, professora Ellen, por encaminhar tantas fotos belas e importantes aqui para nós e também para quem nos segue nas redes sociais. Nós temos aí o registro do Helmut, gerente da Fazenda Escola, Helmut Blaze Júnior, aí na colheita de trigo, já num fim de tarde, o sol querendo se pôr, tá aí entre as nuvens, maquinário funcionando dia e noite, como nós vimos aí nas matérias, né, professor? Que beleza, muito bonito. Um trabalho árduo, mas que vale a pena. Estão aí as fotos que estão no feed do Instagram @agrofag e também temos as fotos no Facebook, curta a nossa página inclusive. Muito obrigada a todos que participam, que nos mandam os vídeos, as fotos. Essa última, então, o registro é do gerente da Fazenda Escola, o Helmut. Um abraço para você também, Helmut. Muito obrigada por nos encaminhar lindos registros como esse. E não se esqueçam, nós contamos com a participação de vocês aqui no Agrofag. Anotem aí nossos contatos nas redes sociais.
No Instagram, nos sigam no @agrofag. No Facebook, curta a nossa página, é o Agrofag tudo junto. No YouTube, se inscreva no canal FAG e ative o sininho para assistir o programa na íntegra e também para ter acesso aos vídeos de cada edição do Agrofag. Nós temos também o WhatsApp. Anote o número 4533213970. Nos mande sua mensagem, áudio, fotos ou vídeos. Seu contato conosco é muito importante. Participe! E tudo que é bom é aquela frase, tem o tempo certo para terminar. O de hoje termina por aqui. Professor Celso, um bom restante de domingo para o senhor, um bom almoço com a família. E nós temos aquele encontro marcado quando? Domingo, às 8 horas, na KTV. É isso aí, pessoal. Um abençoado domingo para todos. Beijo grande, até lá!